Bom dia! Estamos com mais um estudo da Palavra de Deus. Eu espero que está acompanhando cada estudo, porque tudo tem a ver com o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente hoje em dia falando que tem Cristo como Salvador, que conhece o Senhor, que fala com o Senhor e tudo, mas não dá para ver nas suas vidas. Até comunhão é uma palavra ou um costume que o povo de hoje em dia sabe muito pouco. Na última mensagem falamos muito sobre o dever de comungar com Deus. E nós fizemos uma pergunta: como é que você pode comungar ou ter comunhão com o Deus que sabe tudo desde a eternidade? Como é que você pode ter comunhão com um Deus que é santo, impecável, imaculado? Como é que nós, sendo dessa raça humana, pecadores, podemos ter comunhão com Deus? E nós descobrimos a resposta em 1 João. Nós descobrimos 3 princípios sobre comunhão com Deus, ou comungando com Deus. Nós vimos que a base da comunhão com Deus é a sua palavra, a palavra de Deus. É isso aqui que nós, pelas páginas dela, a leitura dela, que nós descobrimos que Deus gosta e não gosta. Nós descobrimos como é que nós podemos ter uma comunhão, ou seja, um relacionamento pessoal com o Senhor Deus. Nós também descobrimos que o destruidor da comunhão com Deus é o pecado. É como entre as nossas amizades, quando nós ofendemos um amigo, aquela comunhão está quebrada, não é verdade? Também com Deus é assim. Deus é impecável, Ele não tem pecado, Ele é santo. E quando nós entramos no pecado, estamos separando, ou seja, criando uma separação entre nós e Deus. Nós também descobrimos que restaurador da comunhão com Deus é arrependimento e confissão. Confissão não com o homem, mas confissão com Deus. Nós chegamos diante dele e admitimos que realmente pecamos e nós ofendemos o nosso Deus Santo e queremos restaurar aquela comunhão com o Senhor. E esse é como nós podemos ter comunhão com o Senhor. Mas o que é comunhão? O que é comungar? Conforme o dicionário, comunhão é o ato, efeito de comungar. Eu tenho raiva desse tipo de definição. Então, vamos ver um pouco mais. Então, comungar é pertencer ao grupo ou sociedade que tem as mesmas ideias religiosas ou as mesmas ideias políticas, literárias, científicas, etc. Enfim, que tem aquele mesmo pensamento. Ela significa ter entrado ou totalmente ou em parte em participar uns com os outros, com a mesma ideia, opor-se ou ficar em contato, ou ligar-se, unir-se, comunicar-se com as pessoas do mesmo pensamento, da mesma crença. Na realidade, tem muitas pessoas dizendo que são crentes em comunhão com Deus, mas será que isso é verdade? Será que a pessoa realmente está em comunhão com Deus? Pessoalmente, eu posso perguntar: você pertence a Ele? E tem as mesmas ideias que Deus tem? Fala, pastor Bill, mas agora me apertou sem abraçar. Bem, é a Bíblia que vai nos apertar. Lembra-se da exortação em Colossenses capítulo 3, verso 1, que fala: portanto,
Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, você tem que ter o mesmo pensamento que Deus tem. Até, se quiser, escreve agora, Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. E depois da mensagem, abre a sua Bíblia e lê este trecho, que realmente é a demonstração, um princípio dado para nós, para que possamos ter comunhão com Deus. Hoje vamos descobrir as evidências que a pessoa está comungando com Deus. Como é que você pode saber se estiver em comunhão com Deus ou não? Como é que você vai descobrir? Você deve comungar com Deus. Quais são as evidências de ter comunhão com Deus? 1 João dá 4 evidências de ter comunhão com Deus. Realmente, 1 João é uma carta de contrastes. Ele faz o contraste entre a verdade e o erro, a justiça e o pecado, a luz e a escuridão, entre a verdade de Deus e o pecado. Então, vamos ver os 4 princípios, ou seja, as 4 evidências de ter comunhão com Deus. Primeiro, quem tem comunhão com Deus anda na luz. No capítulo 1 de 1 João, versos 5 a 7, diz o seguinte: e essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dizermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos à luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Deus é luz. 1 João 1,5 fala claramente, Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. O Salmo 43, verso 3, mostra que a luz é a verdade. O salmista, na sua oração, fala o seguinte: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. O salmista queria ter comunhão, e ele reconheceu o fato que, para ter comunhão com Deus, ele tem que andar na luz. E ele pediu de Deus que Deus mostrasse essa luz para que ele pudesse encontrar comunhão com Deus. Em 2 Coríntios, versos 4, ou seja, capítulo 4, verso 4, nós descobrimos que o Evangelho é a luz. No verso 4 fala o seguinte: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Sabe que o próprio diabo quer escurecer a luz, para que a gente não vai encontrar o caminho que vai para Deus e o caminho que mostra como ter comunhão com Deus. João, capítulo 1, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 10, e também capítulo 8, versos 12 e 32. E também capítulo 12, versos 35 e 36. Mostra claramente que Jesus Cristo é a luz. O João 8,12, por exemplo, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou
a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. No sentido bíblico, a luz é as informações de Deus escrito na palavra dele, ou seja, na Bíblia. Essa informação faz parte da mente de Deus. Tem cada pessoa que fala, às vezes assim, mas pastor Bill, cada pessoa interpreta a Bíblia segundo a sua maneira de entender. Essa não é interpretação bíblica. Interpretar a Bíblia é entender o que Deus queria dizer quando ele falou a certas coisas. Mas temos de entender, para uma pessoa andar na luz, tem que ser justo, ou seja, justa, sem pecado. A pessoa deve ser justa e sem pecado para andar na luz. A pessoa sem Cristo não é justa diante do Deus Santo. Romanos 3:23 fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 1 Pedro 3:18 também fala, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Pensa bem, por causa do nosso pecado, estamos mortos no pecado, mas Cristo, que é a luz, quer dar-nos a vida no seu próprio sacrifício. A pessoa sem Cristo somente pode ser justificado, ou seja, justificada pela fé no Senhor Jesus Cristo. Vamos ler um trecho meio comprido, mas vale a pena. Em Efésios 2, versos 1 a 9. Efésios 2, versos 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse é o diabo. Mas lendo mais, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, mas eu gosto dessa palavra mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para ninguém se glorie. Romanos 5, verso 1, fala também, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para comungar com Deus, a pessoa tem que entender que sem Cristo, ela não é justa diante do Deus Santo. Ela tem que entender, a pessoa sem Cristo somente pode ser justificada pela fé
no Senhor Jesus Cristo. E agora, para comungar com Deus, a pessoa tem que entender que não pode andar nas trevas. Se eu sou da luz, eu não posso andar nas trevas. Nos versos 6 e 7 de 1 João 1, fala o seguinte, 1 João 1, versos 6 e 7. Se dizermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Trevas na Bíblia é uma figura de uma vida pecaminosa ou um lugar sem Deus. E essa mensagem a Bíblia fala, essa mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. A Bíblia mostra a pessoa que realmente tem Cristo como Salvador, andando na luz, tem comunhão com Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 4 e 5. E lembra, neste ponto, quando eu falo um trecho, se quiser parar o vídeo e abre na sua Bíblia no trecho citado, então, faz assim. É a única vez na sua vida que você vai fazer Pastor Bill calar. Então, pode já parar e achar na Bíblia. Mas agora já demorei bastante, talvez já achou. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 4 e 5, diz assim a palavra de Deus. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. A boca gaba. A boca se gaba de muitas coisas, não é verdade? E às vezes o seu procedimento mostra o que está falando, não está atuando na sua vida. Então, a boca se gaba de muitas coisas. E, às vezes, o seu procedimento, que mostra claramente se estiver andando na luz ou não. Então, a Bíblia, ou seja, a boca gaba, mas o procedimento mostra a verdade. Em Tiago, capítulo 2, Tiago, capítulo 2, versos 14 a 18, fala o seguinte: meus irmãos, que aproveita se alguém dizer que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhes dizer: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito verá dali? Assim, se alguém, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirás alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras. Eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Tem pessoas dizendo que esse versículo está ensinando que obras são necessárias para obter a nossa salvação. Mas não é verdade. Está mostrando, não para obter a salvação tem de fazer obras, mas está dizendo, se tiver a salvação, as obras vão ficar bem claras na sua própria vida.
Então é necessário realmente agir conforme a palavra de Deus, para mostrar que realmente tem Cristo como Salvador. Então, esse é o primeiro princípio de hoje. Quem tem comunhão com Deus, anda na luz. O segundo princípio, ou evidência, é quem tem comunhão com Deus, é ciente do pecado. Capítulo 1 de 1 João, verso 8, até capítulo 2, verso 2, diz assim: E se dizermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dizermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Essa palavra propiciação, a palavra propiciação carrega a ideia básica de apaziguamento, a quietação da ação, a tranquilidade, a reconciliação, sossegamento ou satisfação, especificamente em relação a Deus. Nesse contexto, a propiciação é um ato de duas partes que envolve apaziguar a ira de uma pessoa ofendida e se reconciliar com ela, ou com ele, no caso. Então, para reconciliar-se com Deus, nós precisamos dessa propiciação. Então, por um lado, Deus deve punir o pecado. Por outro lado, ele aceitou o castigo do pecado, ou seja, o pecado, a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Então, a gente tem que morrer pelo pecado, mas a vida eterna é dada por Cristo Jesus. Então, no sentido, Deus deve punir o pecado. E também ele aceitou o nosso castigo quando Deus, o Senhor Jesus Cristo, morreu na cruz. Então, para a gente reconciliar-se com Deus, tem que aceitar Cristo como Salvador. Não a hóstia, mas colocar a nossa confiança unicamente e totalmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala, se dizermos que não temos pecado, isso quer dizer pecado original, enganamo-nos e não há verdade em nós. Também fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar diante de toda injustiça. Então, aquele negócio, ele deve julgar o pecado, e ele julgou o pecado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se dizermos que não pecamos, ou se dizermos que não temos uma vida pecaminosa, fazemos-lo mentiroso. Deus falou que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se falarmos que, eu não sou pecador, não. Estamos chamando Deus de mentiroso. A sua palavra não está em nós. Lembramos que nós falamos que a primeira etapa, o primeiro estágio, ou seja, o primeiro princípio para realmente ter comunhão com Deus é através da palavra de Deus. Então, não podemos desmentir a palavra de Deus, falando que não pecamos, porque pecamos sim. A sua palavra não está em nós. Se admitir que é pecador e que realmente tem pecado, é a sua responsabilidade reconhecer o fato que Cristo, o justo,
morreu por seus pecados, e ele é o seu advogado para com o Pai. Ele faz intercessão. E também tem de reconhecer que Cristo é a propiciação, o substituto, o pagamento pelos pecados. Então, já vimos que quem tem comunhão com Deus não anda na luz, não anda nas trevas. Já descobrimos quem tem comunhão com Deus é ciente do pecado. Agora, terceiro, quem tem comunhão com Deus segue o exemplo de Cristo. Agora, 1 João, capítulo 2, versos 3 a 6. E nisto sabemos que conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Como quem andou? Como o Senhor Jesus Cristo andou. Aquele que diz que é de Cristo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Agora, a quarta evidência. Quem tem comunhão com Deus tem amor, ou melhor, o amor de Deus. Segundo 1 João, o segundo capítulo 2, versos 7 a 11. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós. Porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, e até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Já pensou? Sem a salvação, sem Cristo como Salvador, sem comunhão com Deus. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Pensa bem, amar o irmão não é passar a mão, não é aceitar o erro, não é falar que tudo está bem quando não está. Amar o irmão é ajudar aquela pessoa a melhorar, ser o melhor possível. Em primeiro lugar, conhecer Cristo como Salvador. Eu já falei com muitas pessoas, talvez alguém que está me ouvindo hoje, sobre a sua necessidade de ter Cristo como Salvador. Eu falei isso porque eu amo você. Eu já falei com outras pessoas, irmãos que já aceitaram Cristo, sobre talvez um pecado, talvez um procedimento errado, e talvez você ficou irritado comigo. Eu só falei porque eu amo você. Eu quero que você tenha comunhão com Deus. Aquele que odeia a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Deus é a luz. Nele não há trevas.
Nenhuma treva está em Deus. Tem uma divisão entre dois grupos de pessoas. O grupo que está nas trevas e o grupo que está na luz. Mas como é maravilhoso aquela frase de verso 9 que diz: até agora está em trevas, pois hoje, à noite, ou hoje, de dia, você pode passar nas trevas para a luz. Falei, hoje de dia, hoje de noite, eu não sei a qual hora que você está ouvindo esta mensagem. Somente tem que rejeitar os seus pecados, a sua confiança em religião e colocar a sua confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Assim você passa das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho. O que será a sua decisão? Se tiver Cristo como seu Salvador, a sua responsabilidade é comungar com Deus. Para comungar com Deus, você tem de basear tudo na palavra de Deus. Para comungar com Deus, você tem que andar como Cristo andou. E mais uma vez, você só sabe como ele andou, vendo na palavra de Deus. Qual é a sua decisão? Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos que o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus da eternidade. O Senhor sabe tudo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa realmente mostrar para cada pessoa se estiver na luz ou nas trevas e corrigir o problema através do Senhor Jesus Cristo, em cujo nome nós pedimos, já agradecidos. Amém. Então, até a próxima e Deus te abençoe.